Olá, mulherada! Sejam bem-vindas à nossa live sobre cartelas de outono. Eu vou falar um pouquinho sobre a lógica da coloração pessoal, quais são as cores universais. Então, se você não é de cartela de outono, essa live também é para você. Vou ensinar estratégias de compensação para usar uma cor que não é da sua cartela. Então, se você ainda não sabe as suas cores, também vai te ajudar. Sejam todas bem-vindas. Vou colocar aqui, fixar os comentários, o nome da nossa live. Sejam bem-vindas. Saudade das nossas lives. Nossa, gente. Vocês não estão, não? Quero ouvir de vocês. Podem fazer perguntas, tá? Quero ver aí quem já fez a coloração pessoal comigo. Dá um oi aí. Deixa eu ajustar aqui. Pronto. Bem-vindas! Quem já fez a coloração comigo, dá um oi. Gente, coraçãozinho, tá? Compartilha a live com as suas amigas, aquelas que sabem a cartela e que a cartela é de outono. Vai ser um prazer alcançar mais mulheres com esse conteúdo de hoje. Então, vou explicar pra vocês qual é a lógica da coloração pessoal, né? Tá muito na moda essa questão de cartela de cores, coloração e, né, que diacho é isso, Marina? Como que é isso? Se você ainda não entendeu, hoje é o dia de você entender como funciona a questão da coloração pessoal. A coloração pessoal, gente, é um teste, uma análise que... Tirar essa luz do meu rosto aqui. É um teste, é uma análise que avalia as melhores tonalidades para você. As cores e tonalidades para você. Então, a gente avalia 3 características, tá? Que são a intensidade, a profundidade e a temperatura. Além do seu contraste natural. Então, muitas mulheres falam assim, a cartela de cores muda. A cartela de cores, ela não muda ao longo da sua vida. Essa cartela de cores, ela é para sempre. Por isso que eu sempre falo que é um investimento você entender e saber qual é a sua cartela de cores, porque ela não vai mudar. O que pode mudar é o seu contraste natural, que é a diferença entre claro e escuro dos seus olhos, do seu cabelo e da sua pele. Tá? Então, vou explicar tudo isso para vocês entenderem melhor. Vou mostrar quais são as cores universais. Então, se você não é de outono, você vai entender quais são essas cores para você usar. Então, são cores que não vão te desfavorecer. Então, fica aqui comigo. Então, vamos lá, ó. Na consultoria de cores, né? Esse é um teste feito normalmente por consultoras de imagem. E é um teste que vai avaliar essas 3 características. A temperatura, a profundidade e a intensidade. Então, a gente compara tecidos próximos ao seu rosto e vai ter, normalmente não, a gente compara 2 tecidos, né? A gente faz essa separação entre 2 tecidos e um fica melhor que o outro. Então, a gente vai eliminando ali essas características até chegar numa cartela de cores que terá, falará ali qual é a sua principal característica. Se sua pele é quente ou fria e qual a principal característica, que pode ser a temperatura, a profundidade ou a intensidade. Então, quando a gente fala assim, por exemplo, uma cartela que tem o nome outono escuro, quer dizer, né, quando a gente olha essa principal característica por esse sobrenome da cartela, que é a segunda palavra, essa cartela quer dizer que a pessoa tem a profundidade como principal característica. O que é a profundidade da cor? Cores mais profundas são mais escuras. Quanto mais profundo o mar, você tá lá na praia, lá no fundinho, mais profundo, mais escuro ele é. Então, quanto mais profunda a cor, mais escura ela é. Então, aqui, quando a gente vê um sobrenome na cartela quente ou frio, quer dizer que a principal característica dessa cartela é a temperatura, quente ou fria. E quando você vê um sobrenome da cartela, né, suave ou brilhante, quer dizer que a principal característica dessa cartela é a intensidade, que pode ser intensa, né, o brilhante, ou opaca e suave, tá? Por que a gente, todo mundo, as cores são para todo mundo, né? O que difere, gente, na questão da coloração pessoal
é você entender as cores e principalmente quais são as tonalidades dessas cores que vão te favorecer. Muitas mulheres chegam para fazer análise comigo e falam: nossa, tomara que não tenha amarelo. Eu detesto o amarelo. Olhem a diferença de um amarelo quente para um amarelo frio. Esse é um amarelo de cartela quente, que é a cartela outono suave. Este é um amarelo de cartela fria, que é o inverno brilhante, que é o oposto dessa cartela. Vejam a diferença. Então, muitas vezes as mulheres passam por uma experiência de experimentar uma blusa que tá próxima ao rosto, porque esse efeito só acontece próximo ao rosto, tá, gente? Uma calça, um sapato não tem esse efeito. Então, ela passa por essa experiência de experimentar um amarelo frio e não se sente bem com aquela cor. Vai realçar as olheiras, né? Vai destacar as manchas, vai envelhecer a beleza dela. E aí ela fica com esse trauma de amarelo, mas na verdade ela não. E ela, quando você faz o teste, ela é de cartela quente. Então o amarelo dela é um amarelo para essa mulher com pigmento amarelo, mais pigmento amarelo. E o amarelo dessa aqui tem um pigmento mais azulado, né? Percebam como é mais esverdeado. Então, quais são essas diferenças de cores quentes para cores frias? Exatamente essa. As cores quentes têm adição de amarelo no pigmento. As cores frias têm adição de azul. Então, elas ficam mais acinzentadas, mais rosadas. E as cores quentes ficam mais amareladas, mais alaranjadas, mais aquecidas, certo? Então, e além disso, nem todas as cartelas têm todas as cores. Então, por exemplo, nem todas as cartelas têm preto, nem todas as cartelas têm branco e nem todas as cartelas têm laranja. Tem uma cartela que não tem laranjas, que é uma cartela fria, o laranja é muito quente. Então, as mulheres acham que estão usando preto e branco e que tá tudo bem, mas não. Então, por isso é importante você entender e saber qual é a sua cartela de cores, e essa cartela não vai mudar ao longo da sua vida, tá bem? E para quem é daqui e quiser entender, né, qual é a sua cartela de cores aqui comigo, o Cores para Você, que é o evento que eu faço de análise de coloração pessoal, as inscrições estão abertas. Essa cartela de cores, gente, ela só pode ser avaliada de forma presencial. Tem algumas consultoras que fazem online, cursos que incluem análise da cartela online, mas a papa do Brasil em coloração, que é a Luciana, ainda não inventou o método online. Então, eu não confio no método online. E quando você tem a oportunidade de fazer o teste de coloração, você entende que o tanto que é minucioso, dá para entender por que online não é possível. Porque precisa de um tecido específico, precisa da luz certa e de um olhar muito treinado. Então, o monitor, ele altera a luz. Nem todo mundo vai conseguir a luz natural certa, né? Tem um material específico, então por isso que esse teste eu confio nele somente presencial. Então, quem é da região BH, Pedro Leopoldo, Lagoa Santa, as inscrições para Cores para Você nos dias 2 e 3 de julho, ou é 3 e 4? Gente, confundi agora, é sexta e sábado. Sexta o dia todo e sábado pela manhã. As vagas já estão sendo preenchidas. Eu vou fazer aqui no meu espaço e você recebe o teste, a cartela impressa para você levar para a vida, para fazer suas compras. Eu faço a análise de mecha capilar, tenho as mechas aqui com os tons quentes, frios, indico a sua coloração, recebe um dossiê impresso com todo o resultado da consultoria, um guia de combinações de cores e ainda ganha o corte com a Vera, que é uma cabeleireira daqui, tá bom? Quem tiver dúvida pode fazer perguntas. Então vamos lá, ó. Como que funciona, gente? Tô com minha colinha aqui porque é muita coisa, é muita informação. As cartelas, a lógica da coloração pessoal é repetir dias de primavera, de verão, de outono e de inverno. Então, quando você abre a cartela, por exemplo, de outono, pegar o outono quente, que é a que mais representa, repete
dias de outono, mais terrosos, mais alaranjados, mais amarelados. Nós estamos nessa época. Repara o pôr do sol queimado, amarelado, alaranjado. Então, a ideia da coloração é essa. Então, a cartela de verão, ela repete dias de verão, com as cores mais esmaecidas, mais frias. Ah, mas verão é frio? As cores são frias. Porque quando os raios de sol batem nas coisas, as coisas ficam mais esmaecidas, ficam mais frias por causa dos raios solares. Então, por isso que o verão é considerado, a temperatura do verão é fria. Dias de inverno, aquele céu azul intenso e por aí vai. Então, a ideia é essa. São 4 estações com 3 características cada uma. Como eu falei para vocês, a gente avalia intensidade, profundidade e a temperatura, tá certo? Então, nem todas as cartelas vão ter as 3 características. Então, quando algumas cartelas têm as características. Então, por exemplo, não existe outono claro, tá? Quando a cartela é quente e a principal característica é a claridade, aí no caso seria a primavera clara. Então, existe essa lógica, né, das cartelas com as estações e você só consegue saber qual é a sua fazendo esse teste chamado análise de coloração pessoal. E aí, quando você recebe a sua cartela, a primeira abinha dela, você vai ter... Deixa eu abrir essa aqui. Que é a cartela nova. Essa ainda não é a nova, essa é a nova. A Luciana atualizou as cartelas. Você vai ter aqui as cores universais, que são cores que têm equilíbrio nas 3 características que eu falei, que é o TIP, temperatura, intensidade e profundidade. Então, são cores que favorecem a maioria das pessoas. Mas, claro, gente, que o que é para todo mundo não é para ninguém, vamos dizer assim. Cores que favorecem, mas você precisa entender se você tem afinidade com essas cores, se você vai vestir essas cores e vai se sentir bem. Então, as cartelas antigas tinham 6, ó. Essa aqui ainda é antiga. Então, a Luciana acrescentou mais 6 cores. Inclusive, uma delas é o off-white. Então, se você não sabe a sua cartela, na hora de escolher uma blusa entre branco e off-white, escolha a off-white, que é aquele branco mais sujo, porque ele está inserido nas cores universais, tá bom? Então, fica uma dica importante para vocês. E aí, temos o cinza. Então, percebam que tem a tonalidade certa. O vermelho, esse vermelho mais cereja, tá? Então, a primeira aba tem as cores universais. Quando que eu recomendo vocês usarem essas cores? Quando, por exemplo, você for comprar uma blusa, né? Amou a modelagem da blusa e ela não está na sua cartela, não está aqui dentro do leque, mas está aqui na Universal, ok, você pode comprar a blusa mais tranquila, que é uma cor que vai ser boa para você também, tá? Próxima aba são as cores premium. São as melhores cores dessa cartela, tá? As cores que os especialistas falam que mais favorecem as belezas da cartela. Mas não necessariamente vai ser também o tom que você vai mais gostar. Então aqui, por exemplo, tá falando que esse é o tom de amarelo prêmio da cartela de outono escuro. Mas pode ser que você tenha mais afinidade com esse outro amarelo. Então, não necessariamente você tem que usar esse amarelo alaranjado, né? Que você quer mais um alaranjado. Você pode usar outro. Então, por exemplo, aqui, ó. Esse aqui é até um laranja. Pode ser que você tenha afinidade mais com esse laranja. Ok. Mas essas cores são as premium, são as melhores. Mas a coloração tem muito a ver com estilo e gosto pessoal com a cor. Então, você sabe quais são as melhores cores e incrementa o uso delas de acordo com o seu estilo e de acordo com o seu gosto pessoal e com a afinidade que você vai ter com essas cores. É importante vocês entenderem isso. E aí, a próxima é a aba Use com moderação. Algumas cartelas têm essa aba,
que são, por exemplo, essa cartela aqui tem como característica cores quentes. Essa aba aqui de cores use com moderação são cores frias de outra cartela que você poderá usar com moderação, tá bom? E aí depois vem os nudes e neutros. Então cada cartela vai ter os melhores nudes e os melhores neutros. Não pensem que todo nude, todo neutro é para todo mundo. Essa cartela, por exemplo, gente, que é a outono escuro, ela tem... Cadê? Vou abrir para vocês verem. Ela tem o preto e entre o off-white e o branco, ela tem o off-white. Ela não tem o branco. Então, é um indício do que vai favorecer mais essa beleza de outono escuro, tá? E tem cartelas que não tem preto. Ah, Marine, como que eu faço? Eu vou explicar como usar cores que não são da sua cartela daqui a pouquinho, tá bom? E aí depois, gente, dessas abas que eu expliquei pra vocês, que são cores universais, cores premium, use com moderação e neutros e nudes, vem todo o leque da sua cartela, ó. Com as tonalidades de verdes, azuis, rojos e por aí vai. Todo o leque da cartela. A parte de cima são as cores mais escuras da cartela e a parte de baixo as cores mais claras. Como essa cartela, outono escuro, tem o sobrenome escuro, mesmo as cores mais claras são cores com mais adição de preto para que elas fiquem mais escuras. Diferente, por exemplo, de uma cartela quente que se chama Primavera Clara, que tem como característica também cores quentes, mas as cores são mais claras, então ela tem mais adição de branco. Então essa é a diferença de uma cartela com sobrenome escuro para uma cartela com sobrenome claro, tá? E aí entrando detalhadamente aqui nas outonos, eu ainda vou falar também de outras coisas específicas, então se você não é de outono, continue. As cartelas de outono, gente, tem como característica cores quentes, assim como a primavera. As cartelas de cores frias são inverno e verão. Cartelas de cores quentes são o outono e a primavera. As cartelas de outono, elas têm 3 características, tá? Que são, ou que podem ser o outono escuro, o outono quente ou o outono suave. Outono suave, sobrenome suave, tem como principal característica a intensidade que é mais baixa. É uma beleza que suporta cores quentes mais opacas, mais leves, mais suaves, sem brilho. Isso tudo tem a ver também com maquiagem. Então eu vou começar por essa cartela aqui. Quando a gente fala de uma beleza de outono suave, é uma beleza de cores quentes, mais delicadas, mais sofisticadas, tá? Porque as pessoas acham que o suave, o opaco, é morto, né? É bobo. Nem sempre. Então, por exemplo, a minha cartela, que é a Primavera Brilhante, quando eu coloco cores quentes e suaves, não me favorecem. Eu preciso de cores quentes e intensas para minha beleza, como por exemplo o branco, que é uma cor intensa. Por isso que essa cartela não tem branco, e sim o off-white, porque o branco tem luminosidade, o branco é intenso, tá? Então vocês precisam entender isso. Então, falando de outono suave, pode ter o contraste baixo, o contraste médio e também pode ter o alto, mas o alto ele é mais difícil, mas pode ser que aconteça. A questão de entender a cartela, gente, de sugerir uma mudança de cabelo, sugerir uma questão de estampa, de contraste, é muito personalizada, né? Então, por exemplo, não é comum ter alto contraste em outono suave, mas existe, eu já encontrei, tá? Pode acontecer. E aí, na hora que a gente vai sugerir um cabelo para o outono suave, a gente precisa entender qual é o contraste dessa mulher. E o que seria esse contraste, né? Uma beleza de alto contraste é uma beleza que tem um cabelo, por exemplo, muito escuro com uma pele muito clara. Tem um contraste alto, uma diferença alta entre o cabelo e a pele.
Uma beleza de médio contraste, ela tem uma diferença média entre o tom natural, o cabelo e os olhos, por exemplo. A minha beleza é médio contraste. Esse filtro escurece um pouco o meu cabelo, tá? A parte natural dele. Mas a minha beleza é médio contraste. Uma beleza de baixo contraste é uma beleza que tem, por exemplo, baixo contraste claro. Uma mulher toda loira, né, do cabelo branquinho, loirinho, claro, pele clara e olhos azuis. Ela tem uma beleza de baixo contraste claro. E uma mulher toda negra, que tem um cabelo escuro, a pele escura, os olhos escuros, uma beleza de baixo contraste escuro. Uma diferença baixa entre os tons dessas três características. Então, no teste, eu avalio sim esse contraste e a orientação do cabelo, além da cartela, tem que estar ligada a este contraste. Por exemplo, uma beleza de baixo contraste, e é uma mulher que quer clarear mais o cabelo, ela pode ter mechas mais próximas da raiz, né, mais próximas entre si. Mas uma beleza de médio contraste, que quer ficar loira, a recomendação que eu faço é que ela deixe o fundo mais natural para as mechas, ó, tá vendo? Ter esse efeito mais espaçado para não diminuir o contraste natural dessa beleza, tá? E de modo geral, gente, as cartelas de outono pedem uma luminosidade, né? Quando uma mulher, por exemplo, vai ficar loira, em tons mais queimados, em tons mais de caramelo, tons de doce de leite. Inclusive tem uma transformação maravilhosa, a última que eu postei tá aí no Instagram, no feed, de uma beleza de outono suave, que é a Carla, a cliente que eu atendi em São Paulo, aquela que viajou 450 quilômetros do interior de São Paulo para fazer a coloração comigo, e valeu a pena porque ela ficou maravilhosa com a transformação, trazendo essa luminosidade, né, fazendo uma morena iluminada nesse tom de doce de leite. Ela é um exemplo, tá lá no feed, postei essa semana. Muito, muito legal. Então, esses tons queimados, trazendo essa luminosidade mais terrosa, tá? Isso é o que pede a beleza de outono. Na hora que a gente vai para a cartela de outono quente, aliás, vamos falar dos metais, tá, gente? Essa cartela de outono suave, vou voltar aqui, tem um subtom neutro quente. Postei agora também os metais para todos os tipos de cartela. Subtom neutro quente quer dizer que a principal característica não é a temperatura, né? Então, a pele que é neutra, ela tem a principal característica alguma outra coisa que não vai ser quente ou frio aqui. Então, nesse caso, quando a beleza é neutra quente, ela pode usar metais dourados, pratas e rosés. Lembrando que os rosés são universais, todas as belezas harmonizam. Mas para cartelas quentes, que é o caso de outono e primavera, os melhores metais são os metais dourados. Então quando que eu recomendo usar os dourados? Eu recomendo você usar os dourados quando você, por exemplo, usar uma cor que não é da sua cartela próxima ao rosto. Então, quando você usa uma blusa, um blazer que está refletindo aqui no seu rosto que não é da sua cartela, quais são as estratégias para você compensar? Você usar maquiagem, só de você passar a base, aquele efeito negativo já vai melhorar. Blush da sua cartela, batom da sua cartela e os acessórios no melhor metal da sua cartela. Então, as cartelas neutras quentes, que podem usar os metais dourados, prateados e rosés, nesse caso de usar uma cor que não é da cartela, use os metais dourados. E se usar só uma pedrinha dourada, vai adiantar? Não. Tem que ser um metal que, né, um brinco, um acessório dourado que realmente destaque, que realmente apareça ali nessa situação, tá bom? Tem aqui algumas queridas que já fizeram a coloração comigo. Um beijo pra vocês que estão assistindo a live de outono. Muito bem. É muita informação no dia do teste, né, gente? Então, vocês ficam meio assim, meu Deus, e agora? As clientes recebem um dossiê. Tudo isso que eu tô falando aqui, elas recebem escrito com a estratégia personalizada delas de cabelo. E também agora com a live pra vocês relembrarem como que usa a cartela, né? E aí, além
da cartela de outono suave, a outono escuro, que é a cartela da Lu de São Paulo. E Lu, minha aluna do método Mulheres com Estilo. Essa cartela aqui também é uma pele neutra, quente, porque não tem o quente como principal característica. Então pode usar dourado, prata e rosé. Lembrando que o melhor metal é o dourado, tá bom? Já, Débora tá perguntando se faz online. Débora, você deve ter chegado agora, né? Não acredite nesse teste de forma online. A papa da coloração pessoal, que é a Luciana Yurick do Brasil, ela não inventou ainda um método eficaz online. Eu estive com ela em São Paulo agora, dia 5 de junho. Eu contratei uma mentoria individual com ela para entender as cartelas novas, para entender o kit de mechas e para saber as novidades. Eu sempre estou me atualizando. E ela disse que não inventou ainda esse método online. E falou que até no final do ano ela vai lançar alguma coisa online no sentido de entender seu contraste, talvez se a sua pele é quente ou fria, mas ainda não é possível você entender qual a principal característica, qual vai ser a sua cartela. Então, não confie nos testes online por enquanto, até a Luciana, que é a papa do Brasil, soltar essa questão dos testes online. Isso, gente, é a minha recomendação, tá? Se você confia em algum outro profissional que faz o teste online, tudo bem, vá a fundo, mas eu, como profissional, né, que estive agora com a papa do Brasil na coloração, não recomendo, tá? Então, faça o teste presencial. Se você não é daqui e quer fazer esse teste, não mora aqui perto, se você mora, vem fazer comigo. Se não, a minha recomendação é abaixar o aplicativo e no final da live eu vou explicar como que você pode achar uma consultora credenciada. Me lembrem aqui no final da live, tá? Na sua região, uma consultora que fez o curso da Luciana, que é essa pessoa que eu fiz também. Então vamos lá, mulherada. Então a cartela de outono suave, né? Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma característica importante. Os metais no cobre, no prata velho, né? Os foscos. Por quê? É uma cartela, gente, que pede mais suavidade. Então a maquiagem de outono suave é legal que seja uma maquiagem mais opaca. Entre o batom cremoso e o mate, prefira o mate, porque ele não tem luminosidade. Você pode usar um iluminador? Pode, mas que não seja nada que brilhe demais na sua pele. Tecidos próximos ao rosto que sejam mais opacos. Evitar a seda, o cetim, que muito próximo ao rosto, sem nada para compensar, porque eles podem trazer essa luminosidade que a beleza de outono suave não suporta, tá bom? Vamos falar agora de outono escuro. Fiz vários outonos escuros esses dias, em São Paulo teve, 2 eu acho. Essa semana eu fiz um outono escuro. É uma cartela, gente, de cores quentes e que tem como principal característica cores escuras, a profundidade mais escura. Falei no início da live, cores mais profundas, quanto mais profunda a cor, mais escura ela é. Quando você tá lá na praia e olha o mar, o fundo dele, né? Quanto mais profundo é o mar, mais escuro ele é. O rasinho do mar é mais claro. Então é uma analogia para você entender em relação às cores. Quanto mais profunda a cor, mais escura ela é. E essa é uma característica da cartela de outono escuro. Cores quentes, porque a cartela a estação de outono é quente, e cores profundas, escuras, tá certo? E aí, quando você olha aqui o leque de cores, né? São cores terrosas, repete muito, né, os dias de outono que tendem a amanhecer mais tarde e escurecer mais cedo. Reparem agora que nós estamos na estação do outono. Então é uma cartela que tem o preto, porque o preto é uma cor bem profunda, bem escura, né? Mas entre o branco e o off-white é uma cartela também que tem como preferencial o off-white. É uma beleza que suporta batons mais escuros, né? Então, quando vocês, uma mulher, usa um batom escuro, forte, que você olha e fala, não ficou bom não. Podem ser 2 coisas. Um batom que não é na temperatura ideal, né? Quente ou frio.
Isso é uma coisa que faz errar muito, essa questão da cor do batom. E a questão da intensidade, da escuridão, da profundidade desse batom na sua boca. Então, por exemplo, as belezas de primavera clara, verão claro, pedem batons mais claros. Então, quando essas belezas colocam um batom muito forte, muito escuro, vai dar alguma coisa errada ali. Esse batom vai chegar primeiro do que a beleza da mulher. Já as belezas de outono escuro, inverno escuro, suportam batons escuros, porque tem esse sobrenome escuro, né, na cartela. A beleza pede essa questão da profundidade escura. E normalmente essa profundidade está em alguma parte da beleza dessa mulher, que pode ser o cabelo mais escuro, que pode ser a pele mais escura, a sobrancelha. Então não necessariamente é uma mulher toda morena, a beleza de outono escuro, tá? De uma pele muito escura, que eu digo uma negra, não necessariamente. Então pode ter uma mulher com uma pele clara, né, intermediária, mas que tem um cabelo muito escuro, que aí entra essa característica como destaque e como o valor ali dentro da beleza dela, para ela ser uma cartela de outono escuro, tá bom? Cartela de outono escuro tem contrastes baixo escuro, médio e alto contraste. Dificilmente uma beleza de baixo contraste claro, que é uma mulher loira, do cabelo loirinho, pele clara, olhos azuis, né? Uma beleza de baixo contraste claro, uma diferença baixa entre os tons dessas três características de cabelo, olhos e pele. Dificilmente essa mulher vai ser de outono escuro, porque ela não tem característica escura na beleza dela, tá? Então são pontos de atenção aí na hora de vocês entenderem a cartela de vocês, tá? O que mais aqui para outono escuro? Então, outono escuro, gente, pede essa boca mais escura, né? As luzes, se essa mulher for clarear o cabelo, é importante que seja um morena iluminada, que ela não clareie muito a região próxima do rosto, porque o rosto dela pede essa profundidade mais escura, né? Essa tonalidade, profundidade escura próxima à beleza do rosto. Tudo isso que eu tô falando, gente, considere sempre próximo ao rosto. Um esmalte não vai refletir no seu rosto, um sapato não vai refletir no seu rosto, a bolsa não vai refletir no seu rosto, então a calça não vai. Então é tudo que está próximo ao rosto que vai dar esse efeito. E eu falo pra vocês que quando vocês têm o cabelo ajustado à sua cartela, já é meio caminho andado. Porque o cabelo é a moldura do nosso rosto. Então tem mulheres aí que não estão com o cabelo na tonalidade certa e que pode até usar uma blusa da cartela, mas a moldura do rosto tá errada. Então o cabelo é muito importante, por isso que eu investi no kit de mechas para fazer a minha análise agora. Então a partir de agora, eu já indicava as tonalidades de cabelo pelo aplicativo, que é da Estúdio Imagine, que é uma ferramenta que a gente dá para todo mundo que faz a coloração. Mas agora eu tenho a mecha em tons, todas as tonalidades de cabelo, então a gente avalia o seu cabelo e aí a gente vai replicar essa tonalidade para clarear ou escurecer de acordo com o seu objetivo, e eu te falo o tom certo para o seu cabelo. Então a gente tem a fileira de mechas quentes, escuras até as claras, os vermelhos quentes, temos os frios do escuro até o claro, os vermelhos frios, e aí a gente consegue de forma mais assertiva entender o tom certo para o seu cabelo, para uma mudança e para que você consiga chegar a ter essa beleza harmonizada do jeito que precisa, tá bom? Cabelo e maquiagem são os pontos cruciais para que você esteja sempre alinhada aí com a sua cartela de cores e a sua beleza sempre realçada. O que é importante vocês entenderem? A coloração pessoal, gente, a cartela que você vai receber, ela vem para te dar instrumentos, para te dar um norte do que você precisa usar, tá? Ela não é uma coisa para te ditar, agora eu só posso usar cores que são da minha cartela. Não, mas a partir do momento que você tem essa referência,
fica muito mais fácil de você chegar pro seu cabeleireiro e falar com ele, olha, minha cartela é quente. Minha cartela é quente e escura, né? Eu sou outono escuro, então eu preciso ter minha profundidade, fundo do meu cabelo mais escuro, minhas mechas têm que ser mais na ponta. E aí, o cabeleireiro, ele não vai chegar lá e colocar você loira da ponta de uma ponta até a outra. Porque você chegou pra ele com argumentos técnicos do que fica melhor pra você. Então é isso que vocês precisam entender do benefício de ter a sua cartela de cores, tá? Além de que na cartela você vai saber quais são os tons de maquiagem que vão mais te favorecer. Então aqui a gente tem batons, blushes, máscara. Então vamos falar de maquiagens de outono. Maquiagens de outono precisam ter o fundo da base mais amarelado, tá? Então muita gente isso é um dos maiores erros de cartelas quentes, tem mania de usar aquele blush mais rosinha. O blush rosadinho, ele é um blush para cartelas frias. O blush de cartelas quentes, ele é um blush mais dourado, pêssego, mais bronze, principalmente o bronze para quem é de outono, porque o bronze ele é mais queimado, ele é mais terroso, então vai favorecer mais para quem é de cartela de outono. Mas de modo geral, cartelas quentes podem usar blushes pêssego, dourados, bronze, sombras também, mais aquecidas, mais esquentadas, uns nudes mais queimados, vão favorecer mais. Aqui a gente vai ter uma lista de batons, mas não quer dizer que você só possa usar esses batons da sua cartela. Isso aqui é um norte de batons que são comuns na sua cartela de cores, mas você não necessariamente vai usar só esse. Então vamos supor que você chega na MAC, viu um batom nesse tom de nude, ele não tá naquela lista, ok. Tudo que tá na sua cartela você pode usar. E quando eu falo que a coloração pessoal tem as cores, tem muito a ver com o nosso estilo, né? Por exemplo, na minha cartela, que é a Primavera Brilhante, eu não uso praticamente nenhum batom que tá listado aqui. Porque eu não gosto de cores fortes no batom. Hoje eu até arrisquei, ó, um batom mais alaranjado, mais queimado. Mas eu gosto de cores na roupa, não na boca. Isso tem a ver o quê? Com o meu gosto pessoal e com o meu estilo. Então, os meus batons da minha cartela, eu vou lá na fileira de nudes e neutros, escolher os tons de batom da minha cartela. Então, uma coisa que você tem que entender, né, o contexto, para você usar de forma que vai mais te favorecer, tá bom? Então, as bases das cartelas quentes de outono, as cartelas que são outono suave e outono escuro, que é uma pele neutra quente, precisa ser uma cartela, a base que chama NW. Então lá na MAC, algumas marcas, a Dior, a MAC, tem essa sigla atrás, que quer dizer Neutral Warm, de neutra quente, que é a sua pele. Então a base vai vir com o fundo mais amarelado, que é o melhor para sua beleza. As bases de cartelas frias, que são a NC ou a C, são bases de fundo mais rosado. Então, se uma cartela NW, que pede uma base NW, compra uma base com o C, a base estará completamente errada. Então, é importante você comprar as cartelas de outono, né? Comprarem outono escuro e outono suave, a NW, e a outono quente, a W, que é temperatura quente como principal característica. E aí você vai comprar uma base W, no caso do outono quente, e experimentar quais Ws que vão dar no tom da sua pele, tá bom? A beleza de outono escuro, a dica é, pode usar batons mais escuros nos tons da cartela. A dica para outono suave, que não tenha muita luminosidade na maquiagem, porque a cartela pede cores mais opacas, né, que não tenham muito brilho. E no caso de outono quente, uma maquiagem mais quente, né, mais terrosa. É uma cartela que tem como principal característica, a outono quente tem como principal característica a temperatura quente. No caso dessa cartela, o melhor metal é o dourado. Então,
cartela que tem sobrenome quente não pode usar metal prateado, que não vai favorecer. Não tem aqui a abinha use com moderação, que é a abinha de cores frias emprestadas. A cartela quente com sobrenome quente não tem cores frias emprestadas, porque a principal característica é a temperatura quente, tá bom? Tem gente chegando agora na live perguntando como que eu sei se a minha cartela é de outono, fazendo um teste chamado análise de coloração pessoal, que é um teste presencial que eu aplico aqui no meu espaço e aproveitando cores para você, que é o evento onde eu faço esse teste com um desconto. A vantagem do cores para você, gente, é o desconto, tá? O valor da coloração com a cartela normal, se você entrar em contato para reservar, é R$660. O cores para você, ele é R$520. Nossa, isso tudo, gente, é um investimento para a vida, porque a cartela de cores não muda. Você vai fazer as luzes no tom certo. Você vai, a partir de agora, comprar cores na sua cartela que vão mais te favorecer. Então, tudo que você usa próximo ao rosto que não é da sua cartela não te favorece. Realça suas manchas, realça as rugas, realça as olheiras. Esses são os efeitos de uma cor errada usada próximo ao rosto, tanto de roupa quanto do cabelo, quanto da maquiagem. Olha o tanto que isso é sério. Por isso que tem gente que fala, não, mas é cara essa análise. Ela é, porque é um investimento para a vida. Para sempre você vai saber comprar certo, você vai escolher as cores certas, a tonalidade certa pro seu cabelo e você leva a cartela de cores. Ela é sua para você fazer as compras, você tem acesso ao aplicativo, que lá tem o link para você comprar o batom da sua cartela de cores. É libertador. O link para você comprar roupas na sua cartela de cores, tá bom? Outono escuro, pode usar cordão prata? Pode. Porque o outono escuro, ele é uma pele neutra quente que pode usar pratas, dourados e os rosés. Rosés são universais. Entre essas três cartelas de outono, gente, a única que só pode usar o dourado é o outono quente. Porque tem como principal característica a temperatura quente e as cartelas quentes só podem, tem o dourado como o melhor metal. Tá? Então, o outono escuro e o outono suave, como não tem a temperatura como principal característica, né? No caso aqui, a principal característica é a suavidade, a intensidade que é baixa. E no caso aqui, a profundidade que é alta, então pode usar o prata também. Lembrando que se você, Mariane, usar uma blusa que não for da sua cartela, então é melhor que você use os metais dourados para compensar. Então, essa é uma estratégia de compensação. O dia que você usar uma blusa próxima ao rosto que não é da cartela, escolha maquiar o batom da cartela, passe uma base, porque quando você coloca uma cor errada próxima ao rosto, ela vai realçar a sua olheira, vai realçar a sua mancha, gente. E aí, quando eu sento as clientes na cadeira para fazer o teste, elas falam assim, eu achava que era tudo montagem. Quando vocês assistem esses vídeos, né? Que a gente faz o teste, no meu Instagram tem. Não é montagem, é realmente real e a cor errada derruba mesmo. Vou compartilhar um videozinho meu que eu tenho depois para vocês verem essa diferença, tá bom? Então falando, acho que faltou a cartela de outono quente, que é uma cartela que o cabelo, gente, pede aqueles alaranjados, os avermelhados quentes. É uma cartela que tem muito laranja, muita cor queimada, amarelada, olha só, né? Então, assim, é uma cartela que suporta essa questão das cores quentes. Olha a lista de amarelos aqui. A cartela de outono quente tem como principal característica a temperatura quente. Então, as cores têm esse pigmento amarelo muito forte nelas. Essa é a principal diferença dessa para as outras, né? As outras ainda suportam até uma fileira de cores frias, mas a outono quente não. Uma observação, gente, se você fez o teste com outra consultora e a sua cartela deu outono puro ou verdadeiro, é a mesma coisa, tá? Então, a cartela de outono quente pode ser chamada de outono puro ou verdadeiro também, tá?
A cartela de outono escuro pode ser chamada também de outono profundo, que quer dizer a profundidade, a característica que a gente está analisando. Então, se você fez o teste com outra consultora e recebeu a cartela escrita outono profundo, é em relação a essa cartela aqui, é a mesma coisa. Só muda a nomenclatura aí no mercado. E outono suave é outono suave. Eu acho que não tem outra... Opaco, talvez opaco, outono opaco. Eu nunca vi, mas eu acho que não tem não. Tá bom? Suave ou opaco é a característica dessa aqui. Deixa eu ver algumas perguntinhas aqui. Da Lu. Não é montagem não, eu fiz minha análise com a Marina. A Lu é outono escuro. Ela viu na hora, ela foi uma que falou: nossa, meu Deus, a gente vê isso e é verdade, né? Nos vídeos. Uma pessoa morena pode ter a mesma cartela de uma pessoa loira? Depende da cartela. Morena, negra, de uma pessoa loira, clara, dificilmente, tá? Em alguns casos, sim. Por exemplo, eu já fiz testes de negras, que são primavera brilhante, e eu já fiz cartelas de loira. Pode acontecer, mas dificilmente uma negra vai ter uma característica clara. Primavera clara, verão claro. Entende? Então, são várias características que precisam ser avaliadas. Quão morena ela é, quão loira ela é. Como eu disse, até recebi na caixinha agora uma pessoa que é verão suave e que diz que fica insegura porque ela vê só loiras, né, que são verão suave. Mentira, verão claro. Ela é verão claro e só vê loiras que são verão claros, ela não é loira, mas provavelmente a pele dela é clara e suave, ela tem essa suavidade fria, por isso que ela possivelmente deu essa cartela de cores. Né? Então é uma coisa que pode acontecer, mas só é possível saber fazendo o teste, fazendo essa análise, tá? Então se você é da região, eu te convido a fazer o Cores pra você, que vai acontecer em julho. Gente, eu perdi a data, eu não sei se é 2 e 3, eu acho que é 3 e 4 de julho, se eu não me engano. É sexta e sábado, primeiro final de semana de julho. Sexto o dia todo, sábado pela manhã. Então quem fizer o teste, né, quem contratar, é individual, personalizado, então não tem aglomeração, não é um evento. Evento é porque eu marco essas duas datas, então eu recebo a cliente aqui, sento ela, faço o teste, depois sento com ela, ensino a usar a cartela dela, tudo isso que eu falei eu falo pra ela, e a gente traça a melhor estratégia de cabelo para essa cliente. Eu vou usar o kit de mechas, que é a novidade, pra gente escolher o melhor tom de acordo com a estratégia, porque tem gente que dá a mesma cartela, mas tem gente que vai ficar com o cabelo mais escuro, tem gente que vai ficar com o cabelo mais vermelho, tem gente que vai ficar mais loira, tem gente que vai ser, dependendo do contraste, mais morena iluminada, tem gente que vai ser um loiro completo, então é personalizado, tá? A análise, ela é personalizada. Tudo que eu te falo, você recebe no dossiê. Quem já fez a cartela aí, conta, vem tudo explicadinho, escrito, com as características, qual que é a sugestão de cabelo, a cor da tinta agora com o kit de mechas é possível. Você recebe acesso ao aplicativo para você comprar produtos da sua cartela. Um aplicativo que tem um resumo da cartela, então se um dia você saiu, tá no shopping, quer comprar uma blusa, esqueceu a cartela na bolsa, não levou, o aplicativo tem um resumo da sua cartela, então você vai ter acesso a esse aplicativo. Ganha um corte com a Verinha, tá? Que é a super cabeleireira aqui da região, que tem um salão em Lagoa Santa e Pedro Leopoldo. Você ganha o corte, só o corte com a Verinha já vale a consultoria, né? O valor do investimento. Leva a sua cartela pra casa, a cartela é sua, que é muito engraçado. Chega a gente aqui e fala assim: nossa, a pessoa quer tanto fazer o teste que ela nem sabe o que ela comprou. Aí ela senta aqui e fala: como é que eu vou decorar essas cores? Eu falei: meu amor, é sua cartela. E ela nem sabia. Então você leva a cartelinha, tá? Sua cartelinha você leva pra casa. O que mais, gente, que inclui um guia de combinações de cores que eu desenvolvi. Você recebe ele também digital. E no final aqui, gente, tem também as combinações de cores que harmonizam entre si. Ai, eu quero usar um verde da cartela, com o que eu uso? Aqui, ó, tem sugestões para você combinar sem errar com as cores que são da sua cartela. É muito legal, gente, é muito bom. Várias cartelas tem preto, tá?
Tem cartelas que, por exemplo, o verão claro não tem preto. Então, tem cartelas que não tem preto, tem cartelas que não tem branco. Então, isso aí a gente só sabendo a sua cartela pra saber mesmo. Tá bom? Então, a gente usa preto achando que tá fazendo tudo bem, né? Que tá certo, que não tá errando. O preto é uma cor muito intensa, é uma cor muito profunda, escura e intensa. Então, cartelas mais claras, algumas não tem, que pedem essa suavidade, não tem preto. Por exemplo, a outono suave, aqui ó, o preto dela é um preto mais chumbado, mais amarronzado, ela não tem preto vivo, preto puro. Olha a diferença aqui do preto dela pro preto da outono escuro. Aqui ó, tá vendo? Esse é o preto, esse é o preto chumbado. Então, tem formas de você usar o preto se sua cartela não tiver o preto, né? Então, tudo isso eu também ensino no teste. Mais alguma perguntinha? Eu tô falando de cores, vem me perguntar de bazar. Oh, meu Deus, essa mulherada é muito doida. Não, bazar é só presencial, tá, gente? A cartela de cores também só presencial. Online é o método Mulheres com Estilo, que é o meu curso, que eu ensino todo o passo a passo, mas as inscrições já encerraram da última turma, sem previsão de abrir, porque eu tô me dedicando agora a todas as minhas alunas que eu já tenho. Então, por enquanto, não tem previsão do método Mulheres com Estilo, mas o Cores pra você, que é onde você descobre a sua cartela, as inscrições estão abertas na primeira semana de julho, primeira, sexta e sábado, 3 e 4. O link tá lá na minha bio, na hora que você acabar aqui, você entra. Respondendo a pergunta, você que não é daqui, tá? Que quer saber a sua cartela de cores, mora em outra região, você entra no aplicativo da Color App, da Estúdio Imagine, que é a empresa onde eu tenho meu material, onde eu fiz os meus últimos cursos, e lá tem uma partezinha embaixo que é consultoras. Você vai digitar a sua cidade, vai aparecer as consultoras que são credenciadas. Depois de descobrir a consultora credenciada, você vai começar a seguir ela, pesquisar a vida dela, pedir referências até você contratar, porque você precisa confiar. É um teste, gente, subjetivo, tá no olhar do profissional, é igual uma análise médica. Você vai num médico que você confia. Então o médico fala pra você que você tem X doença e vai te indicar um remédio, é a mesma coisa de cartela de cores. Ele vai te dar um diagnóstico e vai te dar um remédio, que é a sua cartela. Então você precisa confiar nesse profissional, tá? Então não contrate por preço. É o barato que sai caro. Se essa consultora errar no seu teste, você vai usar cores erradas. Então vai desfavorecer a sua beleza, aí é pior, tá? Então é rasgar dinheiro, não vale a pena. Tá certo? Ó, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima live. Próxima live vai ser cartelas de inverno. Vou anunciar pra vocês quando será. Até mais.